Ó Pai amantíssimo, fonte eterna de toda esperança, nós nos prostramos diante do teu trono de graça, com o coração transbordante de gratidão. Tu és o Deus que nunca se esquece das suas promessas, o mesmo que, antes mesmo de pedirmos, já preparas o caminho da vitória. Hoje, nesta oração pela esperança, queremos começar agradecendo-te pela dádiva mais preciosa que já nos deste, a esperança que não decepciona. Ela não é um sonho frágil, mas uma âncora firme, lançada além do véu, no teu próprio coração. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando as noites foram longas e os ventos contrários sopraram forte, tu mantiveste acesa a chama da esperança em nossas almas. Lembramos das manhãs em que acordamos sem forças, mas encontramos no teu silêncio um sussurro. Eu estou contigo. Agradecemos pelas pequenas luzes que enviaste, o sorriso de uma criança, a palavra de um amigo, o raio de sol que atravessou a janela no momento exato. Cada detalhe foi selo da tua fidelidade. Obrigado, porque a esperança não é privilégio de poucos, mas herança de todos os que te chamam de Pai. Tu a plantaste em nós no dia do nosso batismo. Regaste-a com o teu sangue na cruz e a renovas a cada Eucaristia. Nós que tantas vezes duvidamos, hoje nos curvamos para dizer: Senhor, tu és fiel e a tua esperança nunca falha. Agradecemos porque, mesmo quando o mundo nos oferece cinzas, tu nos devolves beleza. Quando nos dá luto, tu nos vestes de louvor. Obrigado, Pai, porque a esperança não é ilusão, mas pessoa, Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Nele, a esperança tem rosto, tem voz, tem mãos feridas que nos seguram. Obrigado porque, ao olharmos para a cruz, não vemos derrota, mas o maior ato de esperança da história. Está consumado. A partir dali, nenhum túmulo pode reter a vida, nenhuma dor pode apagar a luz. Agradecemos, Espírito Santo, Consolador, que transformas o nosso gemido em canto, o nosso medo em confiança. Tu és o vento que sopra as velas da esperança, levando-nos para além do que os olhos veem. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos o caminho, tu nos guias com cordas de amor. Hoje queremos agradecer também pelas esperanças que já se concretizaram, portas que se abriram, curas que chegaram, reconciliações que brotaram como flores no deserto. Cada uma delas é testemunho vivo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança não tem prazo de validade. Ela envelhece como o vinho, ficando mais doce a cada dia. Nós que éramos órfãos de sentido, hoje somos filhos da promessa. Agradecemos porque a esperança não é apenas para o futuro longínquo, mas para o agora. Ela nos faz levantar, perdoar, recomeçar. Obrigado, Pai, porque nos deste Maria, Mãe da Esperança, que sob a cruz não perdeu a fé, e hoje nos ensina a esperar contra toda esperança. Nela, vemos que a esperança tem ventre materno, capaz de gerar vida onde só havia morte. Obrigado, Trindade Santa, porque a esperança é comunhão, Pai que planeja, Filho que realiza, Espírito que aplica. Neste primeiro momento de gratidão, queremos apenas dizer: Senhor, valeu a pena esperar em Ti, que este agradecimento suba até o Teu trono como incenso suave, e que a Tua glória desça sobre nós como orvalho. Amém. Quando o silêncio da noite parecia eterno, a Tua esperança cantou: alegrai-vos, porque amanhã vem. Obrigado, Pai, porque a esperança não é teoria. Ela tem história, tem marcas, tem cicatrizes gloriosas. Agradecemos pelos momentos em que Teu povo, ao longo dos séculos, carregou esta tocha acesa. Abraão, que contra toda esperança creu na promessa de um filho. Moisés, que viu o impossível tornar-se passagem. Davi, que dançou diante da arca mesmo com o coração ferido. Os profetas, que anunciaram luz em meio à ruína. Cada um deles é página viva do teu livro de esperança. E hoje
nós somos chamados a escrever o próximo capítulo. Obrigado porque a tua esperança não discrimina. Ela abraça o rico e o pobre, o sábio e o simples, o jovem e o ancião. Agradecemos pelas esperanças silenciosas que ninguém viu, a lágrima que secaste no quarto escuro, o suspiro que transformaste em oração, o sim que disseste quando nós só sabíamos dizer não. Obrigado, Jesus, porque na tua ressurreição a esperança ganhou corpo. O túmulo vazio é o maior outdoor do céu, gritando para a humanidade: ainda há futuro. Agradecemos porque, desde aquele domingo, nenhum adeus é definitivo, nenhuma perda é final. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes da esperança um idioma universal. Ela fala na linguagem do sorriso de uma mãe que embala o filho doente, no aperto de mão do irmão que perdoa, no passo firme do missionário que cruza fronteiras. Agradecemos pelas esperanças que ainda estão em gestação, o emprego que virá, a cura que se aproxima, a família que se reconciliará, o sonho que nascerá. Tu as guardas no teu coração como joias preciosas, e no tempo certo as entregas com laço de amor. Obrigado porque a esperança não nos torna passivos, mas ativos. Ela nos faz semear onde só há pedras, construir onde só há escombros, amar onde só há ódio. Agradecemos, Senhor, porque a tua esperança é contagiosa. Basta um coração esperançoso para iluminar uma casa inteira, uma comunidade, um país. Obrigado pelos santos da porta ao lado, a avó que reza o terço todos os dias, o pai que trabalha dobrado para dar estudo aos filhos, a jovem que escolhe a castidade num mundo que zomba da pureza. Eles são faróis da tua esperança em carne e osso. Agradecemos porque a esperança nos ensina a dançar na chuva, a cantar na prisão, a sorrir na dor. Como Paulo e Silas, queremos que as cadeias tremam não pelo nosso sofrimento, mas pela nossa gratidão. Obrigado, Pai, porque a esperança é o teu jeito de dizer: confia, eu já venci o mundo. Amém. Ó Deus da eterna aurora, que fazes do crepúsculo um prenúncio de luz, continuamos esta oração pela esperança com o peito ainda mais aberto em gratidão. Agradecemos-te porque a esperança não é privilégio de quem nunca caiu, mas remédio para quem já tocou o fundo. Tu recolhes os cacos da nossa história e os transformas em mosaico de glória. Obrigado, Senhor, porque cada cicatriz é lembrança de que a tua esperança nos sustentou quando pensávamos que não havia mais chão. Agradecemos pelas noites em que o sono fugiu, mas a tua presença ficou. O teu braço não dorme, o teu ouvido não se fecha, o teu coração não se cansa. Obrigado porque a esperança nos ensina a ler o tempo com os olhos do céu. O que para o mundo é atraso, para ti é preparação. O que parece fim, para ti é virada de página. Agradecemos pelos quase desistimos, mas a tua esperança sussurrou ainda não. Quase perdemos a fé, mas a tua esperança segurou a nossa mão. Obrigado, Jesus, porque na tua paixão a esperança aprendeu a sofrer sem se apagar. No horto suaste sangue, mas não suaste dúvida. Na coluna foste flagelado, mas a tua esperança permaneceu intacta. Na cruz foste coroado de espinhos, mas coroaste a humanidade com a coroa da vitória. Agradecemos porque a tua esperança é pedagógica. Ela nos ensina a esperar ativos, orando sem cessar, servindo sem medir, amando sem condições. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes da esperança um fogo que não consome, mas purifica. Queima o nosso egoísmo, aquece o nosso coração, ilumina o nosso caminho. Agradecemos pelas esperanças que nasceram em silêncio, a semente que germinou debaixo da terra, a criança que sorriu após meses de choro, o casamento que renasceu após anos de frieza. Tu és o Deus dos começos improváveis. Obrigado porque a esperança nos torna poetas da vida. Vemos beleza onde outros veem ruína, música onde outros ouvem silêncio, vida onde outros enxergam morte. Eles provaram que a esperança é mais forte que o ferro, mais doce que o mel,
mais alta que os céus. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é ecológica, não polui o planeta da alma, recicla as nossas lágrimas em pérolas, transforma o esterco do pecado em adubo para a santidade. Agradecemos porque a esperança nos torna crianças outra vez. Sonhamos grande, perguntamos por quê. Sem medo, confiamos, sem calcular. Obrigado, Pai, porque a esperança é o teu jeito de dizer: eu ainda não terminei contigo. Queremos apenas descansar no teu colo e sussurrar: Senhor, a tua esperança é o nosso lar. Que este agradecimento seja como perfume derramado aos teus pés. Amém. Ó Deus, que fazes da fraqueza força e do impossível caminho, continuamos esta oração pela esperança com o coração ainda mais rendido em gratidão. Agradecemos-te porque a esperança não é anestesia para a dor, mas bálsamo que a transforma em degrau para o alto. Tu não nos livras de toda a cruz, mas nos ensinas a carregá-la com a tua esperança nos ombros. Obrigado, Senhor, porque cada não que recebemos foi porta que se fechou para abrir outra maior. Cada lágrima foi semente que brotará em colheita de paz. Agradecemos pelas esperanças que ninguém aplaudiu, o sim silencioso ao chamado, o perdão oferecido sem plateia, a oração feita no escuro do quarto. Tu vês tudo, e o teu muito bem vale mais que 1000 aplausos. Obrigado, Jesus, porque na tua infância a esperança aprendeu a ser pequena. Em Belém, nasceste num curral, mas iluminaste o universo. Em Nazaré, cresceste em silêncio, mas preparaste a redenção. Agradecemos porque a tua esperança é paciente. Espera o nosso sim, espera o nosso retorno, espera o nosso amadurecimento. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes da esperança um rio que não para, corre por vales, salta montanhas, chega ao mar da eternidade. Agradecemos pelas esperanças que se disfarçam de rotina. O pão de cada dia, o abraço da esposa, o bom dia do vizinho, são gotas do teu oceano de bondade. Obrigado porque a esperança nos torna profetas do cotidiano. Anunciamos que o reino já começou, que a vitória já foi conquistada, que o fim da história é feliz. Agradecemos pelos que carregam a esperança em silêncio, a mãe que ora pelo filho pródigo, o doente que sorri apesar da dor, o idoso que ainda sonha com o céu. Eles são os verdadeiros heróis da fé. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é inclusiva. Cabe no coração do analfabeto e do doutor, do pecador e do santo, do Ocidente e do Oriente. Agradecemos porque a esperança nos ensina a dançar com o mistério. Não precisamos entender tudo, basta confiar em quem tudo entende. Obrigado, Pai, porque a esperança é o teu jeito de dizer: olha para mim, não para o tamanho da onda. Neste quarto bloco, queremos apenas erguer os olhos e declarar: Senhor, a tua esperança é a nossa bússola. Que este louvor suba como aroma suave ao teu coração. Amém. Ó Deus, que fazes da espera um ateliê de milagres, continuamos esta oração pela esperança com o coração ainda mais dilatado em gratidão. Agradecemos-te porque a esperança não é pressa, mas arte. Tu pintas com cores que o tempo ainda não revelou, esculpes com cinzel que dói, mas que revela a imagem de Cristo em nós. Obrigado, Senhor, porque cada demora é escola de confiança, cada silêncio é aula de escuta, cada deserto é jardim em preparação. Agradecemos pelas esperanças que parecem adormecidas, o filho que ainda não voltou, a cura que ainda não chegou, o sonho que ainda não nasceu, tu as embalas no teu colo como José embalou o menino no Egito. Obrigado, Jesus, porque na tua vida pública a esperança aprendeu a multiplicar. 5 pães viraram festa para milhares, uma palavra curou o leproso, um toque ressuscitou a filha de Jairo. Agradecemos porque a tua esperança é matemática divina. Onde o homem vê déficit, tu vês multiplicação, onde vemos fim, tu vês sobra. Obrigado, Espírito Santo,
porque fazes da esperança um perfume, exala-se no quarto de oração, perfuma a casa dividida, enche a igreja vazia de vida. Agradecemos pelas esperanças que se vestem de trabalho, a professora que ensina com amor, o médico que cura com compaixão, o agricultor que semeia com fé. São sacerdotes da esperança no altar do dia a dia. Obrigado porque a esperança nos torna contadores de histórias. Contamos o que ainda não vimos, mas que já cremos, como Abraão que esperou contra a esperança. Agradecemos pelos que carregam a esperança em terras hostis, os cristãos perseguidos que rezam pelos perseguidores, os missionários que cruzam oceanos por uma alma, as famílias que mantêm a luz acesa em meio à escuridão moral. Eles são tochas vivas do teu reino. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é musical. Tem ritmo de salmo, melodia de cântico novo, a harmonia de aleluia eterno. Agradecemos porque a esperança nos ensina a celebrar antes da vitória, como Maria que cantou o Magnificat antes do parto, como os discípulos que louvaram antes de Pentecostes. Obrigado, Pai, porque a esperança é o teu jeito de dizer: eu faço novas todas as coisas. Queremos apenas abrir as mãos e receber. Senhor, a tua esperança é o nosso pão de cada dia. Que este agradecimento seja como vinho novo em odres novos. Amém. Agradecemos pelas esperanças que se vestem de cruz, a doença que nos ensinou a depender, a perda que nos ensinou a desapegar, a solidão que nos ensinou a encontrar-te. Obrigado, Jesus, porque na tua ascensão a esperança ganhou asas. Subiste ao céu, mas não nos deixaste órfãos. Enviaste o Consolador, prometeste voltar em glória. Agradecemos porque a tua esperança é escatológica. Aponta para o dia em que não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes da esperança um selo. Marca os eleitos, protege os frágeis, garante a herança. Obrigado porque a esperança nos torna peregrinos. Caminhamos com o cajado da fé, a mochila da caridade, o cantil da oração. Agradecemos pelos que carregam a esperança em silêncio, a freira de clausura que reza pelo mundo, o pai que ensina o filho a rezar, a viúva que oferece o último pão. São anjos disfarçados de gente. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é cósmica. Renova a criação inteira. Faz a terra gemer de parto, prepara novos céus e nova terra. Agradecemos porque a esperança nos ensina a perdoar 70 vezes 7, a amar os inimigos, a rezar pelos que nos caluniam. Obrigado, Pai, porque a esperança é o teu jeito de dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Queremos apenas ajoelhar-nos e adorar. Senhor, a tua esperança é o nosso tudo. Que este louvor seja como harpa nas tuas mãos. Amém. Ó Deus, que fazes do fim um começo e da morte uma porta, encerramos esta oração pela esperança com o coração em chamas de gratidão. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é trinitária. O Pai que sonha, o Filho que cumpre, o Espírito que aplica. Agradecemos pelas esperanças que já se tornaram memória santa, o batismo que nos fez filhos, a primeira comunhão que nos fez comungantes, a crisma que nos fez soldados. Obrigado, Jesus, porque na tua segunda vinda a esperança terá rosto. Ver-te-emos como és, tocaremos as tuas chagas gloriosas, cantaremos o hino dos remidos. Agradecemos porque a tua esperança é eucarística. No pão e no vinho, tu te dás inteiro, renovas a aliança, alimentas a espera. Obrigado, Espírito Santo, porque fazes da esperança um sopro. Insufla a vida nos ossos secos, acende brasas no coração frio, move montanhas de incredulidade. Agradecemos pelas esperanças que se vestem de comunidade, a paróquia que reza unida, o grupo de oração que chora junto, a família que janta à mesa da palavra. Obrigado, porque a esperança nos torna testemunhas. Contamos o que vimos, cremos no que ainda não vimos. Vivemos como se o reino já fosse pleno. Agradecemos pelos que carregam a esperança,
até o último suspiro. O idoso que reza o terço com mãos trêmulas, a criança que faz desenho para Jesus, o moribundo que sorri porque vai para casa. São coroas vivas no teu reino. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança é apocalíptica. Derruba tronos de mentira, levanta os humilhados, escreve o final feliz da história. Agradecemos porque a esperança nos ensina a morrer para viver, a perder para ganhar, a descer para subir. Senhor, a tua esperança é o nosso sim eterno. Que este agradecimento seja como coroa lançada aos teus pés. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus amados, se houver um pedido de oração no vosso coração, deixai-o nos comentários abaixo. Nós os levaremos ao altar do Senhor, unidos em um só Espírito. Se ainda não o fizestes, inscrevei-vos no canal e ativai o sininho, para que nenhum momento de fé passe despercebido. A cada novo vídeo, uma nova chama de esperança se acende. Agradeço-vos, do fundo da alma, por terem permanecido até o final desta oração pela esperança que o Senhor vos guarde como a menina dos seus olhos. Onde na tua vida hoje a esperança de Deus já está brotando, mesmo que ainda seja apenas uma pequena folha verde. Na tela final estão aparecendo duas orações. Oração da manhã cheia de esperança. Oração noturna de entrega e paz. Escolhei uma delas agora e continuai em comunhão com o Senhor. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Agradeço-vos novamente com carinho de Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.